Então aqui nós temos aqui, né, alguns complementares para essa leitura. Né? Nós temos, através de Correia, a noção do traumatismo acumulativo, a vivência acumulativa não metabolizada, essa coisa que a gente acabou acumulando eles usam a palavra metabolizada e eu falei, gente, vamos trazer isso para o aspecto biológico, né, físico, né, aquilo que não é metabolizado não é processado, né? Então, quando eu tenho dificuldade de metabolizar alguma coisa, eu tenho dificuldade de processar, de elaborar. Então, é claro, gente, o trauma, não importa se é um trauma vivido ou fantasiado, né, ou herdado através da própria simbologia da linguagem, das histórias, do mito, mas qualquer trauma, ele requer tempo. E ele requer um olhar real sobre esse trauma para entender se esse trauma faz sentido, se não faz, como superá-lo, como não superá-lo, né? Se é possível lidar com as fobias ou não, se é possível reduzir um comportamento fóbico ou não. Agora, esse traumatismo acumulativo aparece como um dos conceitos aí por Correia. Em Cais, por exemplo, aparece a noção do pacto denegativo, essa resistência intergeracional ao luto e laços intersubjetivos. Cais tem uma perspectiva muito de grupo, né? Ele tem um trabalho incrível nessa parte de grupos e a psicanálise de grupos. Então, a gente vai perceber que isso tem muito a ver com essa noção. Inclusive, eu observo que esse pacto tem muito a ver com esses contratos, né? Por pacto, a gente pode até traduzir por contratos, mesmo que sejam esses contratos de consentimento, né? Olha, aquilo que o outro falou, eu introjetei de alguma forma, né? E ressignifiquei aquilo para mim. Então, aquilo passou a ter algum sentido na minha psique, né? Na minha formação do inconsciente. Então, olha para vocês verem, aparece a noção de traumatismo acumulativo, pacto denegativo, aparece uma noção de telescopagem das gerações pela ID, que ela fala de tipo de identificação inconsciente alienante. Então, a gente voltou a falar de alienação aqui, a gente fala dessa alienação e ela tenta mais ou menos dizer que isso acontece num círculo um pouco mais limitado, que seriam dessas gerações mais próximas, principalmente das 3 gerações. Depois a gente fala das noções de espaços psíquicos em Puget, e ele fala de diversos espaços, intra e transsubjetivo, como a capacidade de representação do aparelho psíquico frente aos diferentes vínculos e sua incidência da realidade na realidade externas. E aí o principal que eu acho que mostra para nós essa noção das fantasias inconscientes da vida pulsional, porque essas fantasias inconscientes e essa vida pulsional, como que nós vamos buscando essas satisfações, inclusive essas satisfações de desejos, inclusive esses desejos primários, né, tem muito a ver como nós criamos ou vivemos nesses espaços, como esses espaços são simbolizados. É uma perspectiva interessante, que particularmente a leitura tanto de Puget quanto de AID acabam fazendo um pouco mais de sentido para mim. Pierre Bengozi fala da clínica do laço, crises e catástrofes humanitárias e seus efeitos traumáticos, né? Gestão psíquica da transmissão genealógica do impensável, do indizível, do inominável e do inconfessável. Tudo vocês vão ver que tem essa coisa do que não consegue ser dito, porque parece que de alguma forma a pessoa não tem clareza do que ela traz, ou por que ela traz, né? E claro que quando fala disso, a gente vai falar sobre isso mais para frente ainda, mas eu vou muito na noção do mal-estar na civilização e na cultura, né? Esse mal-estar social que o Freud tanto fala, né? Então é algo bem interessante para todos nós também. E depois nós temos aí mais alguma noção, que é o famoso envelope genealógico, que a Evelyn Grajon traz, que é a noção da pré-história do sujeito e a temporalidade do inconsciente. Família, gerações, alianças, cadeias de gerações. E aí também volta a falar dos diversos tipos de espaços, mas eu gosto muito que ela fala um pouco sobre essa questão da atemporalidade do inconsciente, que nós sabemos que o consciente ele é atemporal. É uma das características do inconsciente.
Né? Então, você fala, mas aquilo que eu vivi lá no passado pode estar me incomodando até hoje? Pode ter repercussões na minha vida, né, como sujeito, no ser adulto até hoje? E é exatamente isso que nós fazemos dentro da clínica psicanalítica. Né? É trazer à tona essas lembranças inconscientes, porque por mais que a gente queira lidar com essa ideia de que o que é passado pode ficar lá, fica enterrado, deixa lá na cripta, né? Não é bem assim, né? Seria muito mais fácil se foi assim, passou, acabou. Não, porque aquilo vai sempre, de alguma forma, né, buscar, né, ou encontrar satisfação, ou vai trazer à tona esse sofrimento, essa angústia, tudo aquilo que representou para nós, que não foi devidamente elaborado, significado, e que acabou sendo recalcado. Então voltam todas essas noções aí para a gente também. Então voltam todas essas noções aí para a gente também. E claro, aqui quase que num processo final, a gente traz aqui um esboço aí de Lacan, que traz para a gente aqui a linguagem, a cadeia dos significantes, algo que eu trouxe lá no início da nossa conversa, a linguagem quase como condição, ou a condição primordial aí do inconsciente, e o enlace do sujeito também nessa estrutura discursiva. Acredito que essa cadeia de significantes, a linguagem, dos símbolos, tudo isso, não só Lacan tem muito a contribuir, mas a própria antropologia linguística cultural, ela também tem muito a contribuir para nós aí dentro das ciências sociais. Muito bem. Então, claro, a partir daqui o que eu acabei trazendo foi um esboço para nós de tudo que está ali mais ou menos nessa revisão da transgeracionalidade psíquica. Vamos trazer isso para nós, né? E eu falo trazer para nós através desse carinha aqui, ó, Freud, que eu acho que é ele, sabe? Assim, a gente pode falar sobre tudo aquilo ali, mas olha isso aqui.